Dia. Bom dia hoje de maneira diferente. Vocês estão vendo uma parte do livro didático de vocês do ano de 2020, de língua portuguesa. Nosso bom dia hoje de maneira diferente, com essa visão. Sejam bem-vindos a esse dia 5 de outubro de 2020. Estamos iniciando oficialmente hoje nossa aula de língua portuguesa do mês de outubro e que nós continuemos com toda garra, com toda dedicação aos estudos. Então, encerramos, pessoal, o capítulo 2 e vamos iniciar hoje o capítulo 3. O capítulo 2 vocês não viram por completo, porque eu deixei para quando nós estivermos no futuro, no presencial, o tema verbete, o capítulo verbete, porque precisava mais a parte presencial para a gente trabalhar. E trabalhamos algumas coisas do capítulo 2. E vamos iniciar hoje o gênero História em Quadrinhos, Imagens e Palavras em Ação. Então, isso aqui é só para dar uma demonstrada para vocês do que nós vamos começar hoje na nossa aula, certo? História em Quadrinhos. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Então, como eu já havia dito a vocês, né, em língua portuguesa, nós vamos ter história em quadrinhos. Eu acredito que vocês conheçam muitos personagens de história em quadrinhos. Pensem aí na casa de vocês, que personagens vocês conhecem, os meninos, as meninas, que personagem vocês lembram? Vocês já ouviram falar em Maurício de Souza, em Turma da Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Super-Homem, muitos personagens aí diferentes povoam esse mundo da história em quadrinhos. Eu, particularmente, ainda leio e ainda tenho muitos gibis aqui em casa, que são aquelas revistinhas com as histórias em quadrinhos. Muitos eu doei, mas eu ainda tenho porque eu gosto. E hoje, com a tecnologia, nós temos a facilidade de ir na internet e ler história em quadrinhos nos sites. Então, procurem, deem uma olhada. História em quadrinhos, imagens e palavras em ação. O objetivo da nossa aula, e também é quase o objetivo do capítulo todo, incentivar a prática da leitura, o desejo e o prazer de ler, conhecer esse gênero textual em sua estrutura e função, percebendo características da linguagem, das histórias em quadrinho, e divertir-se com a leitura de HQs, que é a abreviatura de História em Quadrinhos. Claro que esse objetivo nós não vamos contemplar todo hoje, é durante todo o nosso percurso. Hoje nós vamos ver só a introdução da nossa aula, uma pequena atividade, e na aula que vem, mais um pouco de História em Quadrinhos. As competências da BNCC que nós vamos trabalhar, tem as competências gerais, e as habilidades desenvolvidas. Sejam bem-vindos a outubro, está aí, aqui do lado direito da tela, Turma da Mônica. Aí alguns dos personagens do cartunista muito, muito importante para o Brasil, que é Maurício de Souza, Cascão, Mônica, Cebolinha e Magali. Que nossa caminhada nesse mês seja repleta de conhecimentos. Da observação para a teoria. No gênero textual História em Quadrinhos, também conhecido como HQ, a narrativa é apresentada por meio de quadrinhos em sequência. Por isso que se chama História em Quadrinhos, porque a história é contada dentro dos quadrinhos e segue a sequência normal de um texto, só que tem desenhos, tem falas dentro dos balõezinhos. Em geral, essas histórias são compostas por imagens e por balões de fala e de pensamento. Mas existem muitos exemplos de histórias que dispensam a linguagem verbal, ou seja, só tem a linguagem não verbal, que são as imagens, e o leitor vai interpretando de acordo com a sequência de desenhos. Embora todas as narrativas apresentem, em alguma medida, informações implícitas, aquelas que não estão claras no texto, exigindo que o leitor as complete com sua imaginação. Esse é um recurso especialmente produtivo nas HQs.
Você costuma ler gibis? Muitas pessoas, principalmente crianças e adolescentes, gostam de história em quadrinhos. Neste capítulo, vamos estudar esse gênero textual para conhecer melhor suas características. Para iniciar os estudos, leia a tira produzida por Fernando Gonçalves e responda as questões. As tiras ou tirinhas são história em quadrinhos curtas que ocupam poucos quadros. As tirinhas, pessoal, que vocês sempre veem nos livros, nas avaliações externas, são pequenas histórias contadas em 2 ou 3 tirinhas, que são histórias rápidas e a gente de fácil interpretação, pelas imagens, pelos recursos que a pessoa que fez a tirinha, ela coloca para facilitar a nossa vida. Olha, muitas pessoas, principalmente criança e adolescente, eu não sou mais criança, não sou mais adolescente, mas eu gosto muito de história em quadrinhos. Vamos lá. Sobre essa imagem aqui, que diz aqui na aula, da tira de Fernando Gonçalves, vocês vão ver na atividade, tá certo? Que personagem de histórias em quadrinhos você conhece? Olha aí, gente, aí a Mônica, criação do Maurício de Souza, que tem o nome da filha do Maurício de Souza. Ela é considerada valentona da historinha, ela sempre está com esse vestido vermelho, e o Cebolinha a chama de gorducha e dentuça. No caso do Cebolinha, ele chama ela de gorducha, porque ele não pronuncia o L. Este é o Cascão, sempre com essa roupa, e o Cascão é o nome dele, ele tem umas sujeirinhas, vocês estão vendo no rosto? E o cabelinho, ele não gosta de água, ele nunca tomou banho nas histórias do Maurício de Souza. E já existe a Turma da Mônica adolescente, e eu não sei se o Maurício de Souza conseguiu dar um banho nele. Este é o Cebolinha, sempre com essa blusa verde, e esse calção preto e sapatos marrons, e esse cabelinho arrebitado, imitando tipo o pelinho de cebola, né? Então, Cebolinha. E o Cebolinha, ele não pronuncia a letra L. E ele implica muito com a Mônica, vive elaborando planos para acabar com a Mônica, para tomar o coelhinho, para dar um nó na orelha do coelhinho da Mônica. Mas ele nunca consegue. E esta é a Magali, sempre de vestido amarelo, muito amiga da Mônica. E ela é muito esfomeada, gente. Ela come muito. Ela só fala em comida. E olha ela aí com a melancia na mão. E só são esses os personagens do Maurício de Souza? Não, não são. Essa é uma das atividades que vocês vão fazer sobre os outros personagens. Mais na frente nós vamos ver. Isso aqui são balões, pessoal, de fala. Balões de pensamento, eles geralmente têm essas bolinhas. Eles não têm esse formato aqui. Isso aqui é um balão de fala, isso aqui é um balão de pensamento, isso aqui é um balão assim de alegria ou de explosão de alguma mensagem. Esse aqui geralmente é de grito, de música alta, certo? Alguém cantando alto. São só alguns exemplos. Isso aqui é só uma primeira vista para vocês. Curiosidades. Olha aqui, ó. A Mônica, criada em 1963, ó, bem sisuda, com a cara de raiva. 1966, 1967, 1970, 85 e aqui em 2013. E esse na mão dela sempre é o Sansão, o coelho dela. Ó, começou em 63 amarelo e terminou azul. Uma das curiosidades de Maurício de Souza. E aqui nós temos uma tirinha, Turma da Mônica. E lá vem o Cebolinha. Ai, ai, que partida, né? Que partida. E a Mônica sentada aqui, bem linda, de pernas cruzadas. Deu pra cansar. Ufa! A Mônica agora percebeu ele aqui chegando. Ó, a mão dele, toca na da Mônica sem querer, ele se assusta, tira rápido, a Mônica se assusta e ele que? Ó, não sei o que eles pensaram aí, mas eles não são. Eu acho que eles têm alguma coisa de paixão aí. E aqui, Chico Bento em Educar para Crescer. Já chegou, Bento? Trabalhei por demais, estou cansado. Essa é a mãe, pessoal, do Chico Bento e esse é o pai do Chico Bento.
Eles moram na roça e eles têm uma maneira de falar diferente. Lembram do preconceito linguístico? Eles se comunicam, eles se compreendem, mas se eles são pessoas da roça e eles falam assim, se comunicam, e falar assim não é errado, é uma maneira diferente de falar. E temos aí, que eu trouxe para vocês, alguns exemplares de capas de revista, ó. Turma da Mônica, Super-Homem, Faustão, Xuxa, Gugu, Pato Donald, olha o Neymar aqui, Batman, Trapalhões. Aqui são cartilhas que são distribuídas nas escolas, aqui sobre a cartilha da Justiça em quadrinhos. Todos nós temos direitos. E aqui uma capa de revista do Chico Bento. Então, gente, procurem na internet sobre história em quadrinhos, procurem, tem revistas lá online para a gente ler, para a gente baixar. Mais na frente eu vou deixar site para vocês sobre isso. E a atividade de hoje vai ser uma atividade básica sobre o que vocês conhecem, sobre história em quadrinhos, a interpretação de uma tirinha. Conhecimento é poder. Agora vamos às atividades no caderno. Tenham uma boa semana, prestem atenção nas aulas dos demais professores e tudo de bom!